Agora, a gente viaja pelo Brasil e pousa na região norte, onde a paixão pelo manga larga machador também pulsa forte. Há 32 anos, Daniel Araújo dedica à seleção da raça, construindo um trabalho sólido, paciente, cheio de propósito. Um criatório que traduz a essência do machador e o compromisso com a evolução genética. Acompanhe. Estamos em São Miguel do Guamá, 120 quilômetros de Belém, capital paraense, uma região de grande ascensão do manga larga machador. E hoje vamos conhecer o Aras Riena, que é o meu lado proprietário, Daniel Araújo. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, sejam muito bem-vindos aqui ao Aras Riena. Muito obrigada. Daniel, a gente começando a contar um pouquinho da história, vocês começaram o Aras em que ano? Nossa história é longa, a gente começou em 1993. Agora o nome Riena veio de onde? Riena é uma homenagem à minha então namorada à época, que hoje é minha esposa, e por sinal ela está aqui, vamos conhecer ela. Vamos, claro! Na época a gente namorava, tinha 2 anos de namoro. Para mim foi assim, uma super homenagem, né? Me senti lisonjeada, apesar de eu não ter família que mexe com agropecuária, mas eu sempre gostei dessa vida, de campo, de animais, de cavalos. Então a gente foi junto nessa caminhada e começamos a introduzir o Aras. Aí vocês estavam namorando, mas tem uma história por trás disso? Tem uma história de família, com seus pais ou não? Começou exatamente com você mesmo? Meu pai é veterinário, né? Nós somos de origem mineira. Meu pai veio transferido para cá, para o Pará, em 1973. Chegando aqui, ele encontrou uma condição muito favorável para o trabalho dele, que seria a veterinária, né? Porque o estado estava em desenvolvimento. Um ano depois, com apenas 35 dias de vida, Daniel veio com a mãe para o estado do Pará. Com a atividade pecuária vem, obviamente, os cavalos, né, que a gente precisa muito deles aqui para o trabalho. E foi uma maneira que meu pai viu, de repente, de me fixar ao campo. Eu, desde criança, fui muito apaixonado por cavalos. Então, ele tinha a mania de, toda vez que a gente ia na fazenda, ele me dava um potrinho, me dava uma potrinha, que era para me incentivar a ir lá. Então, minha infância foi toda nisso aí. Mas o contato com a raça veio mesmo no final da década de 80. Então, houve um leilão de expansão da raça aqui em Belém, que foi até a 3 Barras que fez, né? O Mário veio aqui. E nessa ocasião meu pai comprou um garanhão que era para colocar nessas éguas que a gente criava na fazenda. E aí a coisa despertou, né? A gente teve acesso, teve contato com alguns criadores que vieram nesse leilão. Começamos a frequentar a gameleira e a minha adolescência foi nisso aí. E meu pai depois comprou éguas registradas e fez o plantel dele. O plantel dele se chamava Abaré, né, que é o nome dessa fazenda aqui. Em 93, Daniel teve o desejo de iniciar a própria criação. Paralelo a isso, assumiu outra grande responsabilidade. Com apenas 21 anos, se tornou presidente do Núcleo da Amazônia. Foi um período onde as exposições agropecuárias eram muito fortes, né? Então, o manga larga machador se encaixou nessas exposições, então a gente tinha a oportunidade de fazer pistas desde essa época. Então, a gente fazia em Paragominas, fazia em Rondon do Pará, fazia em Belém, fazia em Castanhal, e a gente participava muito disso. Mas assim, como aqui no Pará tudo é grande, as extensões são grandes, o nosso plantel chegou a 350 animais naquela ocasião. E a gente deu um tempo nessa fase de registros e participar de exposições e manteve a tropa focada em atender as fazendas com os animais de serviço, né? Nesse período, Daniel e Rita se casaram e tiveram 2 filhas, que foram criadas no meio do cavalo. E elas desde pequenininha montavam, no começo com a gente, né, no cavalo, mas depois sozinhas. Então acaba que elas cresceram nesse meio do cavalo, sim, e sempre gostando de andar a cavalo. Anos depois, com as filhas já crescidas, Já comecei a prever aquela síndrome do ninho vazio. Tive uma conversa com a Rita. Tempo de pandemia, a gente tinha muito tempo para conversar, né, para não ter nada fazer. E aí a gente conversou e falou, olha, vamos tentar resgatar a atividade que nos mantenham juntos, nos dê propósito como casal. Foi aí que resolveram reativar o Aras e retomar a criação, em 2022. E nesse projeto, a pista se insere nisso. Ela nos leva no primeiro momento, que são as exposições
que são as competições. Em seguida, a gente já começou a participar e fomentar as cavalgadas, já promovemos a nossa cavalgada, já entrou no calendário aqui a cavalgada do Aras Riena, que se chama Rota do Dendê, né? Que a gente tem um plantio de dendê aqui em volta. E nisso a gente assumiu o propósito, enquanto casal, de tornar a atividade da equinocultura, a criação de cavalo, parte da nossa vida. E entre os eventos da raça, a Exposição Nacional. Voltamos a frequentar a gameleira desde que nós efetivamente voltamos a criar. Então fomos em 23, fomos em 24, fomos esse ano. Mas eu quero te falar que esse ano, através justamente das parcerias lá com o Yuri, a gente teve um animal que a gente comprou em cota, né, dele, que subiu a rampa e ele proporcionou isso. A gente subiu a rampa, recebeu o troféu, depois ele fez uma bela homenagem para os parceiros ali no Aras dele. E isso acaba que desperta, né? Só de ver o brilho nos olhos do Daniel, claro que eu também me sinto grata, né, e feliz. O que brilhou os olhos dela mesmo foram as provas sociais. E Rita voltou para Belém focada. Pois é, a gente esteve aqui acompanhando a nona especializada aqui de Belém. Vocês dois estavam nas provas sociais. Rita até ganhou, não foi isso? Eu disse que eu tinha que me preparar para nacional, mas aí eu tinha que começar a treinar, né? Comecei a vir algumas vezes aqui na fazenda para montar. Chegou lá, eu até brinquei, que eu disse que eu tinha aqui na minha categoria, que é de 50 a mais, e não na categoria das mais jovens, mas para minha surpresa ganhei. E foi a primeira vez que você ganhou uma social, não? Foi a primeira vez que eu participei de uma social. E como que foi essa primeira experiência para você? Eu adorei, mas o que me incentivou foi realmente eu ter visto na Nacional, que tem uma categoria 50 a mais, e a mulher que montou, ela brilhou no meio dos homens ali. Eu adorei vê-la. Para a nova fase do Aras, eles têm grandes planos. Eu tenho uma meta, um objetivo, um sonho de repente fazer um animal que possa ser reconhecido numa exposição dessa e que possa contribuir com a evolução da raça. Se a gente conseguir fazer isso, é sinal que a gente está criando no caminho certo, né? Então a gente comprou alguns animais que hoje participam de pista, estão ganhando prêmios em pista, enquanto a nossa tropa de formação vem crescendo. Então esse ano a gente entrou com o primeiro animal cria do Aras nas exposições, mas eu acredito que nos próximos 4, 5 anos a gente vai conseguir compor o time de pista. Compramos alguns embriões fora, fizemos grandes parcerias com criadores que hoje são amigos. Hoje o plantel tá com quantos animais? Hoje a gente tem 40 e eu não quero passar muito disso. Eu crio o cavalo de forma natural, sem precisar da ração, sem precisar nada. Eu crio o meu rebanho a campo, então acho que isso é um número interessante. A fazenda possui 500 hectares. Destes, 60 são destinados ao Aras Riena, divididos atualmente em 5 piquetes de éguas, 16 piquetes de machos e uma estrutura de baias de alvenaria para os animais de pista. Então vamos aqui para trás para a gente conhecer alguns animais, você mostrar para a gente a área das baias. Vamos sim. Vamos sim. Vamos lá. Qual o primeiro animal que você vai mostrar pra gente, Daniel? Eu vou mostrar aqui o garanhão que a gente escolheu para ser a base do nosso plantel, né, que é o Eco Narciso. Um cavalo mais velho, mas ele vai trabalhar bem na nossa base e eu pretendo ter aqui umas 20, 30 filhas dele para a gente partir daí a nossa seleção mais apurada. Quando eu comprei ele, eu tive a oportunidade de comprar algumas filhas dele, já potras jovens, né, já na hora de amansar. E uma delas se destacou bastante, que é essa potra que está aqui, a Havana do Cristal Brasil, que ela aqui na região, ela já sagrou campeã das campeãs de marcha, grande campeã da raça, e está mostrando bem o que é a produção do eco aqui na fazenda. Ela, assim como as irmãs que eu comprei e as filhas que estão nascendo aqui, a gente pretende dar continuidade ao trabalho com 2 animais que nós tivemos a oportunidade de comprar cota lá em Minas, né? O Olimpo do MH e o J Quest do Yuri, que a gente tem fé que vai ser o próximo grande campeão da raça também. Então nós vamos trazer sêmen desses animais e eles vão trabalhar nessa base de egos que a gente tem aqui, do eco. E não podíamos deixar de mostrar o cavalo da Rita, não é mesmo? Esse então é seu xodó, né, Rita? Sim, esse aqui é o Faroeste do Yuri e a gente ganhou a prova social. Primeira vez que eu participo de uma prova social e a gente formou uma bela dupla e levamos o prêmio de campeão. Daniel, e o Faroeste você adquiriu ele quando? Eu comprei ele ano passado do Yuri, né? Eu acredito que esse aqui é o protótipo do produto que o criador de cavalo tem que ter. Você tem um cavalo manso, um cavalo dócil, um cavalo machador, que é o que a gente propõe, que a gente quer que a nossa tropa seja toda machadora.
a gente produzir esses cavalos com esse temperamento, para poder a nossa família andar, nossos amigos andarem e a gente ter esse produto para disponibilizar, essa é a nossa meta. É a gente ter futuramente mais 4, 5, 6, 10 faroestes aqui com a gente. Rita, vem para cá, por favor, para despedir de vocês. Muito obrigada por nos receber aqui no Aras. Desejo todo o sucesso do mundo e que vocês consigam concretizar aí os seus sonhos. Obrigado, prazer enorme receber vocês aqui, poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho para o Brasil aí. E eu espero que em breve vocês voltem aqui e a gente consiga apresentar essa evolução que a gente está se propondo a fazer. As portas estão sempre abertas aqui para vocês.